É, Boa tarde a todos e todas. Estamos hoje para o primeiro seminário da graduação desse ano, né, de 2021. Hoje, pela primeira vez também, receberemos um aluno da graduação fazendo sua palestra, projeto de iniciação científica dele, o aluno Anderson Ribeiro Júnior, né? O trabalho dele será sobre transporte térmico de formas alotrópicas de carbono em nanoescala. E é com prazer que apresento a vocês o Anderson, né? Boa tarde. O Anderson, ele atualmente é bolsista, Anderson Alberto Ribeiro Júnior. Ele atualmente é bolsista CNPq. Ele é graduando em Física no bacharelado pela Universidade Federal do Paraná e trabalha com condutividade térmica em estruturas de curvatura negativa baseadas em carbono. Ele é orientado pelo professor Cristiano Wellner e formou-se complementarmente em técnico em metalmecânica no Senai Paraná. Hoje é com prazer que a gente recebe ele aqui para ele falar sobre a pesquisa dele, para todos os alunos e alunas da graduação e da licenciatura, né, do bacharelado e da licenciatura em Física da UFPR e de outros ainda que estiverem assistindo a gente pelo YouTube. Então, eu passo a palavra a você, Anderson, e espero que tenha uma boa apresentação. E no final da apresentação eu venho com as dúvidas ali do pessoal que vai mandar as dúvidas pelo YouTube, beleza? Beleza, então. Obrigado, Manuel. De nada. Então vamos lá, né? Vamos conversar um pouco aqui. Vim hoje apresentar. Isso daqui foi minha defesa de TCC também. Então começou com um trabalho de C e se estendeu para um TCC. Atualmente a gente está tentando escrever um artigo a partir disso, né? A partir de todo esse desenvolvimento desse trabalho, né? É um trabalho já de tempos, já faz mais ou menos 2 anos e pouquinho que eu venho trabalhando com essa área de condutividade térmica, né? E aí você olha para esse título horroroso aqui, gigantesco, transporte térmico de formas alotrópicas do carbono em nanoescala. É um palavrão, né? Mas assim, para a gente entender o princípio, para a gente entender como que vai funcionar, o que a gente tem que fazer, né, praticamente, é quebrar esse título em partes a partes. Então, por exemplo, o que é um transporte térmico, o que são formas alotrópicas, por exemplo, o que é considerado o carbono na escala e por aí vai, né? Então, para a gente começar, tá? Eu vou deixar minha telinha aqui aberta, tá bom? Peraí. Tá aparecendo aí, Manuel? A hora que eu precisar, eu Está, não sei se... tá sim, Ah, tá dando beleza. para ver. A hora que eu precisar abrir ali o outro aplicativo, eu vou abrir ali para dar alguns exemplinhos a mais, tudo mais. Mas enfim, né? Então, olha só. Para a gente começar, o que são nanoestruturas, tá? Nanoestruturas são estruturas de tamanho nanométrico ou intermediários entre microestruturas e moléculas, tá? Então, basicamente, a gente tem, por exemplo, não só, a gente sempre fala do grafeno, né? O grafeno é mais conhecido, mas a gente tem muitas nanoestruturas, por exemplo, nanotubo de carbono, Com licença, quarzitas. Anderson, desculpa. Oi. Esperar só um pouco. Na Ah, tudo bem. verdade, a gente está com um problema técnico aqui no YouTube. Agora foi. Acho que foi, né? Foi. Hora que Ah, der então tá certo bom. aí, Thiago, você pode dar um sinal, beleza? Ah, então beleza. Desculpa aí, vamos seguir. Relaxa. Olha só, né, voltando então. As nanoestruturas, tá? São estruturas de tamanho nanométrico ou intermediárias entre micro e moléculas, tá? Então, assim, a gente tem vários exemplos, como, por exemplo, a folha de grafeno, os nanotubos, né? Alguns plásticos também, né? Algumas nanofibras e por aí vai. O que a gente vai se focar, acima de tudo, são os de carbono, tá? Algumas propriedades que são interessantes quando a gente fala dessas nanoestruturas. Primeiramente, a gente trabalha com área superficial ao invés do volume, tá? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando você vai fazer o volume de uma nanoestrutura, você vai estar na ordem ali de 10 a menos 27. Fica uma coisa extremamente pequena, né? Então, a gente geralmente usa mais a área superficial, porque você fica numa ordem de 10 a menos 18,
fica algo um pouco mais acessível e tudo mais. E você pode reparar que a área é muito maior que o volume, né? Então essa é a questão, por isso que a gente usa mais essa questão da área superficial. A gente pode trabalhar tanto com visões quânticas quanto clássicas. Então você está meio que no limite ali entre você falar algo clássico e partir para algo quântico. E o que acontece é o seguinte, né? A partir das nanoestruturas, forças como a força de Van der Waals, né, passam a não ser mais tão desprezíveis, né? Então aquela força que geralmente a gente joga fora, né, quando a gente vai estudar mecânica, nesse caso, a gente já não pode jogar mais tão fora, tá? E nesse caso, como eu falei, a gente vai lidar com nanoestruturas de carbono, tá? Elas são divididas em dois tipos principais. Então a gente tem uma estrutura com curvatura positiva ou nula, e estruturas com curvatura negativa. Aí você pergunta para mim, meu Deus, mas o que é uma curvatura positiva ou nula? Tem uma matéria chamada geometria diferencial, tá? E lá você vai aprender mais ou menos o seguinte, né? Em um resumo muito grande, uma estrutura com curvatura nula, se eu desenhar um triângulo na estrutura, a soma dos ângulos internos dela vai dar 180 graus. Se eu for para uma estrutura com curvatura positiva, por exemplo, uma esfera, e desenhar um triângulo nela, a soma dos meus ângulos internos vai dar maior que 180 graus. E se eu desenhar, por exemplo, um triângulo numa estrutura com curvatura negativa, tipo uma hipérbole, a gente vai ter a soma dela sendo menor que 180 graus. Isso é um bom resumo, tá? Mas tem algumas coisas a mais ali, mas é um bom resumo. Tá bom? E olha só, primeiro a gente vai lidar com algumas estruturas, né? Para depois apresentar essas estruturas para depois a gente focar no estudo em si. Então, por exemplo, ó, algumas nanoestruturas de carbono, tá? Que têm estruturas curvatura positiva ou nula, tá? Nós temos os fullerenos, que são essas bolinhas aqui, tá? Nós temos os nanotubos, que é esse tubinho aqui, e nós temos os grafeninhos, tá? Que são as nossas folhinhas de grafeno. O essencial é essas nanoestruturas de carbono, elas são estruturas que basicamente elas são formadas somente de carbono. Ander, eu posso ter alguma ligação a mais? Alguns casos sim, mas em específico, geralmente a gente vai lidar só com carbono. Tá? Vou apresentar as que a gente vai trabalhar, tá? Por exemplo, o grafeno, tá? O grafeno é uma das estruturas que a gente vai chegar a trabalhar aqui. Essas estruturas, elas são estruturas alotrópicas de carbono, então elas são uma das alotropias do carbono, né? A gente lembra que a alotropia, por exemplo, carbono, eu posso ter ele com ligação a sp3, sp2, sp, e isso vai me formar, por exemplo, diamante, um carvão, né, um grafite. Então a gente vê essas alotropias também em nanoescala. Então, por exemplo, o grafeno é uma dessas alotropias em nanoescala, tá? Então, basicamente, o que é um grafeninho? Ele é uma estrutura com ligações de sp2, ou seja, ligações duplas, só que elas têm uma parte aberta. Então, por exemplo, a gente vai formar uma folha, né? Então, com formato plano, basicamente uma folha. E essas estruturas, né? Essas estruturas, elas têm ligações completamente hexagonais. Então, por exemplo, se você olhar aqui os carboninhos, né? Basicamente, você vai ver que eles vão formar estruturas hexagonais e as ligações, elas são basicamente ligações sp2 ou ligações duplas, tá? E a brincadeira é o seguinte, ó. Quando eu empilho uma folhinha com a outra, né? Então, eu pego uma folhinha, empilho com a outra, eu formo grafite. E o que segura uma folha junto com a outra aqui, ó, é o que a gente chama da força de Van der Waals. Então, basicamente, por que a força de Van der Waals é uma força que eu posso desprezar macroscopicamente? Cara, só você ver o grafite do teu lápis. Quando você vai escrever, você não tem dificuldade de depositar o grafite no papel. Por quê? Porque a força de Van der Waals, em macroescala, ela é bem fraca. Então, eu basicamente, como se eu soltasse uns grafeninhos ali na minha folha de papel quando eu estou escrevendo, né? Por exemplo. Tá? Longe disso, tá? Mas dá para ter um ótimo exemplo disso. Então, por exemplo, há uma brincadeira a mais, é que quando a gente junta dois lados dele, então tem uma folha, vou juntar dos dois lados, vou formar os nanotubos, e quando eu junto elas espericamente, eu formo o tal dos fullerenos, tá bom? Esse foi um dos caras que a gente trabalhou aqui, né? Um detalhe a mais que pode aparecer, no nosso caso a gente vai desprezar porque é mais técnico, mas pode aparecer é que o grafeno, ele tem uma parte, se você olhar ele lateralmente e virar ele, você vai ver que ele tem uma ligação que é chamada de zigue-zague e outra que é denominada armchair.
tá? Então, basicamente, assim, Ander, isso pode fazer diferença? Para algumas propriedades, sim, tá? No nosso caso, a gente vai desconsiderar isso, mas para algumas propriedades a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pode fazer uma diferença bem grande, tá bom? E qual que é o outro objeto nosso de pesquisa, tá? Foi os nanotubos de carbono. Então, o que são os nanotubos de carbono? São estruturas alotrópicas de carbono, tá? Novamente, com ligações sp2 hexagonais e fechadas em si, só que em apenas um dos lados, tá? Elas têm formato cilíndrico. Então, você vai encontrar basicamente um cilindro, né? Só que feito ali com ligações de carbono, tá? Assim como o fulereno, possuem outras estruturas, tá? Então, por exemplo, o fulereno, a gente pode encontrar o fulereno lá. Esse daqui é o C40, mas pode encontrar o C60, que é o buckball, então 60 carboninhos, o C80, C90 e por aí vai. Então aqui, ó, os nanotubos, a gente também consegue encontrar eles em outros formatos. Só que os formatos no geral são os nanotubos de paredes múltiplas. Então, por exemplo, tem lá um nanotubo aqui dentro, aí vem outro nanotubo, aí vem mais um outro nanotubo, e o que faz eles se segurarem, de novo, é a força de Van der Waals, tá? Então, por isso que a força de Van der Waals ela é extremamente importante quando a gente vai lidar com nanoestruturas, tá? E aí entra aqui o objeto principal, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco dos outros dois, né? O que a gente fez na pesquisa em si. Mas esse cara aqui é a estrela, tá? Aqui nós temos a estrutura com curvatura negativa, tá? Ou chamadas estruturas de Schwarz, tá? Schwarz foi um matemático que propôs lá em 1880, mais ou menos, tá? Então, basicamente, o Schwarz ele propôs que você poderia ter estruturas com curvatura negativa, tá? Elas têm um nome. O nome delas são as Schwarzitas, tá? E aí, a grande brincadeira é o seguinte: essas estruturas, elas têm curva negativa, elas têm geometrias complexas, e essas geometrias complexas envolvem superfícies mínimas e periódicas, tá? Isso daqui é algo de novo, algo muito técnico, tá? Algo muito daquela coisa assim, para quem realmente vai estudar geometria complexa, alguma coisa assim, tá? Então, aqui é um caso à parte para quem quiser depois perguntar, pesquisar referências, tá? Mas aqui é um caso um pouco mais complexo. O que a gente tem que saber é que, de novo, a gente tem que lembrar dos triangulinhos. Então, se eu viesse aqui, ó, desenhasse aquela estrutura e desenhasse o triângulo em cima dela aqui, ó, a soma lá dos meus ângulos internos ia dar menor que 180 graus, tá? Pronto, isso daí é basicamente uma estrutura com curvatura negativa. E elas têm geometrias bem estranhas, tá? No geral, elas têm geometrias bem estranhas, mas com o tempo você vai começando a achar bonitinho, você vai abraçando uma, tá? Você vai, como é que é o nome? Ame uma Schwarzita, tá? Abraça uma Schwarzita, é muito bom, tá? É muito maravilhoso. Mas, enfim. E aí, o que são, novamente, falando agora da história, tá? Essas Schwarzitas são estruturas de carbono, tá? Idealizadas pelo matemático Carl Hermann Amando Schwarz, né? Meu Deus do céu, que nome horroroso, tá? Em 1880. E elas foram propostas teoricamente pelo físico mexicano Humberto Torrones e o químico inglês Alan McKay. Então, elas foram primeiro idealizadas lá por Schwarz e 111 anos depois elas foram propostas teoricamente como estruturas que poderiam existir mesmo, né? Só que tem um detalhe, né? Essas estruturas ainda permanecem teóricas no caso do carbono. Então significa que até hoje a gente não conseguiu sintetizar ela em carbono, tá? Só que tem um detalhe. Em 2017, na Unicamp, com parceria da Universidade Rice, lá dos Estados Unidos, algumas peças foram impressas em impressoras 3D utilizando polímeros, tá? Capazes de manter essas características. Ou seja, basicamente eu construí um polímero com curvatura negativa. E aí eu comecei a reparar que esse polímero ele apresentava propriedades diferentes. Então, por exemplo, eu tinha um polímero, geralmente tensão, a gente fala que a tensão do material é uma constante, né? Cada material tem uma certa tensão. E a grande brincadeira foi, a gente conseguiu mudar a tensão do material, né? Vamos dizer assim, em resumo isso, somente indo lá e, tipo, deixando uma curvatura negativa. Então, a gente começou a reparar que a topologia, que é uma palavra muito importante, né? Que eu já vou falar daqui a pouquinho, a topologia fazia diferença na hora de fazer. Então, se eu tinha uma certa topologia, eu poderia ter uma certa tensão. Se eu tinha uma outra topologia, eu tinha uma outra tensão.
Então, o meu tensor, né, a minha tensão, ela não era só necessariamente uma característica do material, mas uma característica do material e da topologia do material. E aí começou a ver algumas coisas a mais, né? Então, basicamente, né, agora sim, no nosso caso, de novo, que é o carbono, ele ainda é teórico. A gente não conseguiu sintetizar ele ainda, tá? Mas por via de simulação, a gente consegue tirar muita coisa. A gente consegue estruturar muito bem e brincar com essas estruturas e ver, assim, que os resultados que a gente espera para esses polímeros, eles realmente valem. Então, provavelmente, a hora que eu sintetizar esse carbono e for fazer um experimento, a chance de bater, né, é grande, né? Mas como a gente fala, nós somos físicos, né? Nem sempre o experimento vai bater com, como é que é o nome? Vai bater aí com o que a gente fala teoricamente, né? Mas a gente sabe que se desprezar a resistência do ar, né, já tá valendo ali, tá? Beleza. Então a grande brincadeira a mais, né, só dando alguma coisa a mais ali das Schwarzitas, né, é que vários setores da Unicamp trabalharam, tá, com a Universidade de Rice. Eles confeccionaram as primeiras fabricações de Schwarzitas lá, feitas com polímeros. Aqui aí você tem o Instituto de Física Glenn Watagin, o Centro de Engenharia de Ciências Computacionais, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, e principalmente a colaboração com a Universidade de Rice. E alguns brasileiros foram principais responsáveis pelo sucesso do projeto, tá? Por exemplo, Douglas Galvão, que deu aí palestra já para o pessoal ali da pós-graduação, né? O Varley Rodrigues e o nosso professor, o doutor Cristiano Wollner, né, que basicamente aí é o nosso professor aí da Federal, que é o principal responsável pelo trabalho com as Schwarzitas aqui na Universidade Federal do Paraná. Tá? E agora sim, agora vamos falar da parte mais técnica, que foi o foco do nosso estudo, tá? Então, agora que nós entendemos quais foram os materiais, agora a gente vai entrar no que nós fizemos e quais foram as principais ideias que a gente teve, tá? Então, olha só, o principal que a gente teve, agora nesse contexto, foi, quando a gente fala de Schwarzitas, a gente está pensando principalmente em como ela funciona a partir da topologia. Então, por exemplo, tem uma Schwarzita de plástico. O meu plástico, ele tem uma certa tensão. Mas, opa, será que se eu não construir ele com uma outra topologia, então com outro formato, com uma outra abertura, uma porosidade, que eu já vou comentar aqui com vocês melhor, será que eu não tenho um outro valor de tensão? E foi mais ou menos essa pergunta que a gente fez. Só que a gente não fez essa pergunta, né, com o caso da tensão. A gente fez a pergunta com o caso da condutividade térmica, tá? Já chegamos lá, já chegamos lá. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, ó. A família de Schwarzitas, tá? Tem várias famílias, e a que a gente vai estar trabalhando é a família P8-Bal, tá? A gente divide ela de acordo com a porosidade. Então, a topologia que a gente vai estar estudando é a topologia da família P8-Bal, e a gente vai olhar principalmente para a porosidade. Então, por exemplo, aqui ó, você vai ver ó, a P80, P81, P83 e P87. O que acontece é o seguinte, quanto mais eu aumento o númerozinho aqui do lado, mais eu estou aumentando o que a gente chama de porosidade. Então, por exemplo, a porosidade da minha P87 é maior que a da minha P83, é maior que a minha P81, que é maior que a minha P80, tá? E além disso, além de verificar a porosidade, outra característica da topologia que a gente vai verificar também é a questão das repetições quadradas. Nossa, Sander, o que é isso? Cara, tamanho. Então, por exemplo, aqui, ó, você está vendo uma estrutura, um desenho da estrutura, né, simulação, da P80. Então, o que acontece é o seguinte, ó, eu vou pegar a P80 e eu vou dobrar ela. Mas como eu estou falando do material ali que é tridimensional, então eu vou dobrar, eu vou basicamente transformar ele num cubo. Então, eu vou ter ali, dobrar para minha lateral, dobrar para cima e dobrar em espessura, tá? Então, por isso que a gente fala assim, ó, que é uma repetição quadrada, né? Então, você vai formar basicamente um quadrado ali dos dois lados, tá? Enfim, e a brincadeira é o seguinte, né? O lado da minha P80 normal é 7,8 nanômetros, aproximadamente. Quando você faz a segunda repetição dela, então, quando eu colocar rep 2, o que você tem que pensar? Ó? Eu tenho 4 repetições daquela estrutura, tá? Na área dela, tá? Lembra que a gente não vai falar de volume, a gente vai falar de área. E nela eu formo basicamente um cubo de lado 15,6 nanômetros, tá? Então, basicamente o dobro, tá? Basicamente essa brincadeira que a gente vai falar. E agora sim,
como eu falei para vocês, beleza, legal. Falamos da condutividade, entendemos qual é o princípio, entendemos o que a gente vai falar, tá? Só que qual que é a zoeira, tá? O que a gente vai querer abordar em cima das Schwarzitas, tá? A condutividade térmica. Então, o que a gente reparou? Opa, peraí. Se por acaso, quando eu mudo a topologia, eu mudo, por exemplo, a tensão, será que eu não mudo a condutividade? Virei o Alanzoca agora, cara. Será que eu não mudei a condutividade térmica aqui também? E a grande brincadeira é o seguinte: a gente vai. Essa foi a pergunta, né? Então, essa foi a pergunta de pesquisa principal nossa. Será que eu não mudei a condutividade térmica? Então, olha só, qual foi a brincadeira, tá? Bom, a gente precisa tentar ver como a gente vai calcular isso. A gente tem as estruturas, agora a gente chegou no momento que a gente tem que falar: opa, peraí, agora eu preciso encontrar uma maneira de calcular minha condutividade térmica, tá? Então, para o cálculo da condutividade térmica, a gente pode usar alguns métodos, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem dois métodos principais. O que é o seguinte, tá? Basicamente, o que a gente vai pensar é, eu vou deixar a temperatura constante e calcular as flutuações da média do fluxo. Meu Deus, já vou explicar isso. E a outra, eu faço um gradiente de temperatura. Tá? Basicamente, o que é um gradiente de temperatura, né? É como se eu definisse uma parte quente aqui de um lado, uma parte fria do outro, e pensasse, tá, beleza, qual que é o fluxo térmico de um lado para o outro, tá? Pronto. Isso daí é um gradiente, em resumo, é um gradiente de temperatura, tá? Só que tem um detalhe. O método que a gente adotou é o método de Green Cube. O método de Green Cube, aqui está a integralzinha dele. Já vou explicar essa integral, tá? É uma integral horrorosa, mas já vou explicar. Então, olha só. No método de Green Cube, você calcula a integral das flutuações médias do fluxo térmico. O que eu quero dizer com isso, tá? Então, o que acontece é o seguinte. Aqui, ó, se você olhar para dentro da integral aqui, você vai ver que é uma integral de tempo, né? Em que você vai estar tirando o tempo de um determinado momento que você está ali e comparando com zero. Então, você vai pegar o fluxo que você tem no zero e vai comparar com o fluxo que você tem daqui a um determinado tempo. Só que você vai calcular a média e você vai estar olhando para as flutuações daquilo dali. Um gráfico, depois eu vou mostrar um gráfico que vai deixar um pouco mais claro isso, tá bom? E o que acontece é o seguinte, você tem que olhar para essas flutuações de tal forma que eu consiga manter a temperatura constante. Então perceba que é um processo meio estranho, porque geralmente quando a gente fala de condutividade térmica, a gente define gradientes, né? Opa, peraí, eu vou definir aqui um gradiente de um lado para o outro, aí eu vou ver o fluxo que está acontecendo aqui e vou tirar a condutividade térmica, tá? Isso daí a gente aprende lá em termodinâmica, por exemplo, mas a gente aprende no ensino médio também, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui que eu adoro ostentar um pouquinho aqui o Adobe Illustrator, né? Mas focando um pouco no que a gente vê lá no ensino médio. Então você aprende isso daqui lá no ensino médio. Ó. Você aprende essa formulinha aqui, ó. Fluxo vai ser igual a uma constante, tá? Vezes a área, vezes a temperatura, né? A variação de temperatura sobre o comprimento, tá? A grande brincadeira é o seguinte, tá? O que é um gradiente? Um gradiente, ó, é basicamente eu fazer isso daqui, ó. Isso daqui é o gradiente, tá? Então perceba o seguinte, o que a gente costuma fazer lá no ensino médio? Ou, por exemplo, quando você vai ver alguma coisa assim na termodinâmica. Você tem um fluxo bonitinho lá, você tem um gradiente, você sabe a área da estrutura, você calcula a condutividade térmica dela, tá? Lembrando que isso daqui é válido só para sólidos, né? A gente lembra que para fluidos já não funciona assim, tá? Mas basicamente, ó, a gente tem isso daqui que a gente usa, tá? E é muito natural que a gente, como é que é o nome? É muito natural que a gente lide com isso daqui normalmente, porque é o primeiro caso que a gente pensa, pô, condutividade térmica tem a ver com isso. Só que o nosso método, ele é diferente. Basicamente, ele te diz o seguinte, eu tenho uma temperatura constante, eu quero manter essa temperatura constante e eu quero a variação dos fluxos, as flutuações dos fluxos que mantêm essa temperatura constante.
Nossa, nossa. Não vou falar que é algo assim, como é que é o nome? Trivial, porque não é trivial. Não é uma coisa trivial, porque a gente está acostumado a fazer outro processo. Mas esse processo, que é um processo, método de Green Cubo, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem. E eu já vou comentar o porquê que a gente escolheu esse método, tá? Agora, olha só terminando de interpretar, tá? Então aqui, como eu falei para vocês têm a média das flutuações, né? Você vai estar comparando com o tempo aqui. Você tem que deixar por um determinado período de tempo longo, né? Porque a gente sabe aqui que se eu vou lidar com uma flutuação, né? A gente tem que tentar ter um certo período que seja suficiente para que a minha flutuação faça sentido. Vou explicar mais para frente quando a gente for ver o gráfico, tá? Aí vai fazer um pouco mais sentido. E aqui, ó, por exemplo, a gente sabe que a gente tem o volume, né? 1 sobre volume. O meu volume aqui, ó, ele tende a ser um volume bem pequenininho, tá? E o meu tempo, como eu falei, eu defini ele aqui, ó, meu tempo aqui indo para infinito, tá? Só que assim, isso daqui é teórico. Na prática, a gente só deixa um tempo muito longo, tá? Muito longo mesmo. E aqui você tem a constante lá de Boltzmann, né? E a tua temperatura, que agora é constante. A minha temperatura não é mais variável, né? A minha temperatura é uma constante e é uma constante elevada ao quadrado. Beleza? Então é assim, com essa coisa gigantesca aqui que a gente trabalha, tá? Agora, olha só. Under, beleza? Eu entendi, mais ou menos ali. Mas eu entendi essa coisa. Mas por que você escolheu isso? E eu vou te contar o seguinte, ó. O pró dele é que você não precisa definir ponto de frio e quente. O que, para estruturas mais complexas, pode ser extremamente complicado. Então, o que acontece é o seguinte: eu não preciso definir um gradiente aqui, ó. Eu não preciso. Cara, imagine, se eu estou numa folha de grafeno, é muito fácil eu pegar, vir aqui, definir lá um. Como é que é o nome? Definir aqui uma parte fria, definir do outro lado uma parte quente, e aí eu defini um fluxo. Por quê? Porque é uma estrutura que é simples. É uma folha. Agora, cara, pensa o seguinte: vou te mostrar aqui, por exemplo, vou mostrar essa Schwarzita. Me diz aonde que eu coloco um ponto quente e um ponto frio aqui. Aí você olha para mim e fala, putz, já complica. E já complica mesmo, porque não é uma estrutura tão básica. Então, assim, o método que a gente adotou, ele foi basicamente um método que diz para mim o seguinte: bom, eu não preciso. Tá, então basicamente eu não preciso definir esses pontos, tá? E eu consigo, então, isso ajudou muita gente. Então a gente consegue manter a temperatura constante, tá? E ela deixa de ser uma variável. Ótimo, ótimo. Isso já ajuda bastante, principalmente essas estruturas mais complexas. Agora os contras. É um método extremamente lento. É um método extremamente lento, porque você tem que levar o meu tempo para algo absurdo. Tá? Tanto que tem algumas simulações minhas, assim, que brincando com a estrutura, com as estruturas pequenas, tá? Essa estrutura aqui, ó, ela, por mais que ela pareça, ela seja maior, mas perto de algumas supercélulas, ela é muito pequena. E mesmo assim, a minha simulação, ela levava 4, 5 dias brincando. Então, o que acontece é o seguinte, é um método extremamente lento, tá? Então, além da simulação, tá? Então, se você pegar esse cara aqui e jogar para uma supercélula, isso é inviável, tá? É bem complexo, tá? Bem difícil. Aí você tem que ter um computador, um cluster da vida, tá? E aí que tá. E aí, o que acontece é o seguinte, você precisa conseguir uma convergência boa o suficiente. Ou seja, você precisa deixar para um período de tempo que seja muito bom. Só que aí que tá. A gente acaba tendo que realizar vários testes de forma a determinar até onde que a minha integração vale. Então, será que ela tá pegando ela tá mantendo ali a flutuação pequenininha? Será que tá uma coisa gigantesca? Então, a grande brincadeira é, putz, chega um momento que você não consegue, que você perde muito tempo no método. Então, assim, esse método é excelente, tá? Ele se adaptou muito bem para o nosso caso, mas ele é um método muito lento, tá? Tem seu prós aqui, que é um pró muito bom, mas por conta é um método muito lento. Mas, Ander, e aí, como que você fez para balancear isso? Eu escolhi um campo de força.
para realizar as simulações, a gente tem que determinar também um campo de força. Então, para mim, não é só pegar, vou calcular a condutividade térmica, jogo lá. Não, eu preciso chegar e falar, o que eu quero ver na minha molécula, na minha nanoestrutura, tá? Então, olha só, aqui a gente tem que determinar um cara. O campo de força que a gente está usando, ele é um campo de força clássico. Então, não estou considerando nada quântico aqui, eu estou considerando um campo de força clássico, tá? Esse campo de força que a gente chama, ele se chama terçoff carbono. Esse campo, ele basicamente, o que ele vai considerar, tá? Ele vai tratar os átomos como pequenas esferas, então basicamente algo clássico. Ele vai desconsiderar a força de Van der Waals, mas tá tudo bem, porque a força de Van der Waals, as estruturas que a gente vai lidar, são estruturas sempre com ela única. Então, um nanotubo, uma folhinha de grafeno, uma schwarzita. Agora, por exemplo, se eu fosse considerar mais de uma, ou uma dentro da outra, aí eu já não poderia desconsiderar o Van der Waals, tá? Então, o que acontece é o seguinte, esse cara aqui vai, basicamente, tratar os átomos como pequenas esferas, desconsiderar o Van der Waals, e aí, e ele é feito para o carbono, tá? Então, se eu colocar uma outra molécula ali dentro, vai dar problema, tá? Então, basicamente, ele é feito para o carbono, considera o carboninho pequenas esferas e desconsidera a força de Van der Waals. Só que a brincadeira é o seguinte, quando eu coloco em termos de simulação, isso torna tudo muito mais rápido. Então, basicamente, antes eu demorava uma era, por causa do meu método que era lento, com o meu campo de força, ele vai se tornar muito mais rápido. E um detalhe mais, tá? Se eu fosse considerar tipo um estudo elétrico, alguma coisa assim, eu teria que tomar um certo cuidado. Mas para fim de condutividade térmica, ele é bem útil. Então, tipo, ele vai funcionar muito bem. Então, a grande zoeira é o seguinte, eu não vou... Esse campo de força, ele tem total capacidade de ir lá e funcionar muito bem. E a grande brincadeira é o seguinte, quando eu misturo o meu campo de força com o meu método, cara, ele fica perfeito. Então, tipo, eu tenho um método que é lento, mas eu tenho um campo de força rápido. Então, a gente consegue... a gente tem um método que tem muita precisão, né? Então, a gente consegue tornar os cálculos para nossas estruturas muito mais rápidas, né? Compensando o método de Green-Kubo e entregando com bastante precisão algumas propriedades quando pensamos em estruturas monatômicas. Então, no caso, a condutividade térmica com o campo de força Tersoff, ele vai funcionar muito bem, e vai trazer resultados bem coerentes, tá? Mas, Ander, ainda assim levava 4 dias? Sim, ainda assim levava 4 dias, tá? Então, é uma coisa bem lenta, tá? É uma coisa bem lenta mesmo. Agora sim, agora que a gente já entendeu tudo, meu Deus do céu, Ander, você teve que definir tudo isso daqui pra gente chegar e agora ver os resultados. Exatamente. Então, aqui tá o que a gente vai trabalhar, grafeno nanotubo e as schwarzitas, tá? Como a gente vai trabalhar, o que a gente está querendo ver, que é a condutividade térmica, como a gente vai trabalhar, que é o método de Green-Kubo, e o campo de força. Então, agora sim, agora que a gente tem o material, a gente tem um método e a gente tem a questão ali do que a gente quer enxergar, agora sim a gente vai estudar os resultados, tá? Primeiramente, os resultados para o grafeno, tá? Para a gente ver se a gente estava fazendo certo, a gente pegou um artigo dos autores Pereira, Donati e Savic. A gente usou os mesmos parâmetros que eles, tá? Para tentar ver se isso daqui estava rolando ou não. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente foi lá, pensou, bom, vamos pensar nos mesmos parâmetros, tá? Então, olha só, quais foram os parâmetros que eles analisaram? Primeiramente, eles consideraram a condutividade térmica igual para o armchair e o zigue-zague. Lembra que eu falei para vocês, lá atrás, as minhas estruturas aqui, elas têm formato diferente, de um lado da folha e do outro. Isso daqui não pode trazer uma propriedade diferente? Pode. Mas aqui, nesse nosso caso, a gente vai considerar ele igual, tá? Para tentar comparar com o dos autores. A gente vai analisar um caso de 5 e um caso de 25 nanômetros de lado, tá? Então, grafeno, a gente tem uma folha quadrada, né? De 5 nanômetros e de 25 nanômetros, tá? Também para comparar com o artigo. E a gente usou o tempo de convergência de 60 nanosegundos, assim como os autores do artigo. E olha só, agora eu vou explicar alguns pontos aqui para vocês, tá?
Então, a grande brincadeira é o seguinte, ó. Tá, vou pegar essa linha aqui vermelha. Se você olhar para essa linha aqui, ó, você vai reparar o seguinte. Deixa eu aproximar aqui bastante, né, para ser bem visível. Tá vendo que ela começa lá embaixo e sobe? E ela começa a ter uma flutuação muito grande. Lembra que eu falei que você vai tirando a média das flutuações? Então, o que acontece é o seguinte, conforme você vai passando o tempo, as minhas flutuações vão começando a ser cada vez menores. Então, percebam que o meu gráfico aqui, ó, ele vai cada vez o espaçamento dele até um pico começa a se tornar menor. Ou, por exemplo, a parte preta aqui, ó, começa bem grande e aí ela vai se tornando cada vez menor. Beleza? Então, essa é a brincadeira. Em 60 nanosegundos, ó, perceba que a flutuação está bem bonitinha. Então, a gente já consegue determinar o valor ali da convergência, tá? A grande brincadeira é o seguinte, ó. Para 5 nanômetros, que é a minha listrinha ali vermelha, tá? A gente encontrou um valor de 1.520 watts por metro Kelvin, tá? Uma condutividade térmica aqui. Para 25 nanômetros, a gente encontrou um valor de 1.005. Ander, e o valor médio? O valor médio a gente coloca, mas você pode desprezar, tá? Porque a convergência, ela já tira a média. Porque lá na nossa integral a gente está tirando a média aqui, né? Então não tem necessidade de você tirar uma média a mais. A gente coloca só por termos de deixar bonito. Mas é desnecessário. O que você tem que olhar aqui, ó, é 1.520 e 1.005, tá? Então, para de 5 nanômetros de lado, eu tenho lá 1.520. Para de 25, eu tenho 1.000 e pouquinho, né? E olha que bacana, o artigo, ele fala para mim que eu tenho em torno de 1.500 e 1.000 para 25. Então, 1.500 para 5, 1.000 para 25. Opa, dá para comparar, né? Tá bem perto. Então, aqui, ó, se eu desprezar a resistência do ar, você vai ver que vai bater, né? Vai fazer sentido. Então, a grande brincadeira é o seguinte, né? Aí a gente pensou, opa, beleza, funcionou para o grafeno. Então, eu tenho esse método, eu tenho esse campo de força, né? Funcionou para o grafeno. Mas vamos fazer um segundo teste. Para quê? Para a gente ter certeza mesmo, tá? Então, olha só, vamos testar para os nanotubos. Então, a grande brincadeira é o seguinte, a gente vai considerar as mesmas considerações que os autores do artigo, tá? A gente vai realizar uma comparação um pouco mais completa. Porque aqui, ó, a gente fez pouca coisa, né? A gente só fez para 5,25, não é muita coisa, né? Mas aqui, ó, eu vou completar um pouco mais. Então, ó, ao invés de rodar só uma vez a simulação, com uma energia inicial equilibrada para todos os átomos, ou seja, o que eu quero dizer? Que todos os átomos têm a mesma energia, a gente vai colocar uma coisa chamada seed, que para a gente significa vários fluxos de energia iniciais para diferentes átomos. Meu Deus, Sander, o que você quer dizer com isso? Cara, eu quero dizer que vai ter um átomozinho que vai estar com bastante energia e outro átomozinho que vai estar com pouquinha. Então, tipo, um vai estar lá vibrando bastante, se mexendo bastante, e outro vai estar, tipo, tô suave na nave. Tá? Então, a grande brincadeira é o seguinte, né? Essa foi a zoeira. Então, além de pegar um caso que eu tenho uma energia bem distribuída, agora eu quero pegar um caso que eu tenho uma energia não tão bem distribuída, tá? Então, a gente, além disso, a gente vai analisar para 4 casos agora. De 5 nanômetros, 10 nanômetros, 50 nanômetros e 100 nanômetros. De comprimento. Então, para os nanotubos, para o grafeno, ó, a gente considerou o lado Y e o lado X igual, né? Visto que a gente fez aquele caso lá do armchair zigue-zague, tá? Só que agora, para os nanotubos, a gente só vai ver um eixo, que é o nosso eixo do comprimento, né? Então, lembra lá dos nanotubinhos? O que eu vou estar analisando, ó? Eu não vou estar analisando aqui a área dele, eu vou estar analisando o comprimento dele, tá? E somente o comprimento. Beleza. E aí, ó, a gente determinou o tempo necessário para a convergência de 120 nanosegundos, assim como os autores, tá? Aqui eu não vou pôr os gráficos porque é bastante gráfico, mas aqui, ó, vou mostrar para vocês um resultado a partir de uma tabelita, tá? Então, olha só, temos o comprimento de 5, 10, 50 e 100, como eu comentei com vocês. Aqui, ó, a gente fez uma média, mas esse valor aqui nosso é o valor de convergência, tá? Então, qual que é a nossa brincadeira aqui, ó? Se você fizer uma média aqui, ó, sem seed, significa que meus átomos eles estão com energia igual, todo mundo está com energia igual. O com seed significa que eu tenho uma distribuição bem
discrepante. Concede parcial significa que eu tenho uma distribuição menos discrepante, vamos dizer assim, tá? E aí a gente pegou esses dados e fez uma média deles, né? Só para ter uma certeza. Então a nossa média, ela deu ali para 5 nanômetros, 1.677 watts por metro Kelvin, falando de condutividade. Para 10 nanômetros, 1.598. Para 50 nanômetros, 1.551. Para 100 nanômetros, 1.556, tá? Então todas as condutividades térmicas. E os valores do Pereira, Donat e Savic foram de 1.700, mais ou menos 200. Então perceba que todos os valores estão dentro. Aí você vai para mim e fala, putz, beleza, então funcionou. Então funcionou. Então, por que a gente fez esses resultados preliminares? Para chegar e bater o martelo. O nosso campo de força e o nosso método funcionam. Então agora a gente pode pegar isso daí e aplicar para a nossa estrela do rock aqui, que é a nossa Schwarzita. Então agora sim, ó, para as Schwarzitas, a gente já teve que pensar um pouco mais profundamente. Então, a gente não só fez os gráficos analisando a condutividade térmica, mas a gente teve que analisar a temperatura, para ver se realmente minha temperatura estava com temperatura constante, para ver se o meu método estava mantendo de fato a minha temperatura constante. Eu tive que pensar, por exemplo, na topologia, que é o nosso objeto de estudo. Então, o cara principal é esse nosso segundo. Mas, além disso, eu tive que ver como que está a condutividade térmica em relação ao tempo, para ver se ela está fazendo sentido mesmo, que nem esses gráficos aqui que a gente fez, que foi a condutividade térmica pelo tempo. Eu tive que analisar em relação à temperatura, para ver se fazia sentido, tá? E a grande brincadeira foi, a gente considerou de novo o valor de convergência, tá? Para analisar esses resultados finais. Então, nossos resultados finais, para a gente ter certeza do que a gente estava falando, a gente teve que falar de algo, fazer um pouco mais de estudo, sabe? Tentar trabalhar um pouco mais com aquilo. Então, olha só, o primeiro cara que a gente analisou foi o meu gráfico de temperatura pelo tempo. Por quê? Porque, de novo, eu quero ver se a minha temperatura está de fato constante. Agora, olha que bacana. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Para minha P80, que é a minha estrutura lá menorzinha, opa, tá funcionando bem. Tá? Você vê uma flutuação pequenininha ali, né? Mas você vê que não é aquela coisa tão absurda, tá? Aqui, ó, para minha P81 também, a temperatura também se manteve constante. Para minha P83, ela também se manteve constante. Para minha P87, ela também se manteve constante. Então você vê, ó, que independente do tempo, a minha temperatura ela não está variando. Então, beleza, o meu método está funcionando, tá? Meu método está de fato mantendo a temperatura constante, tá? E isso foi válido para todas as topologias. E agora vem o cara principal, que é esse gráfico aqui, ó. Primeiramente, que a gente coletou esses resultados considerando a temperatura de 100 Kelvin, tá? Então, a gente fez para várias temperaturas aqui, 100, 150, 300, 500, 700. Vou falar isso daqui a pouco. Mas o que a gente considerou para tentar ver como é que ia ficar em relação à topologia foi de 100 Kelvin, tá? Então, fixamos a temperatura como 100 Kelvin. Agora, olha que bacana. Olha que bacana aqui, ó. A minha primeira linha é a P80. É a que tem menor porosidade. Ou seja, significa, tá, basicamente, que é o meu cara aqui, ó, que eu tenho menos poros, vamos dizer assim, né? Ele tem menos poros no volume dele. Então, se você olhar para esse cara aqui, ó, olha que bacana, cara. Ele chegou aqui, ó, e ele teve uma condutividade térmica de 400. Agora, a partir do momento que eu fui para P81, ou seja, a partir do momento que eu comecei a abrir mais os meus poros aqui, ó, aí aconteceu uma coisa nova. A minha condutividade térmica mudou. Ou seja, aquela pergunta inicial nossa, que foi o seguinte: será que se eu mudar a condutividade térmica, a topologia, a minha condutividade térmica muda? Está respondida. Ela muda. Tá? Ela muda sim. Só que tem um detalhe, já vou falar de um outro parâmetro aqui, ó. Agora, olha que bacana. Quando eu fui para a minha P83 e a minha P87, ou seja, as estruturas com maior porosidade, olha a diferença entre elas. Foi algo extremamente pequeno. Aí você vai olhar para mim e falar, pois é, né? Que engraçado, que estranho. Por que será que isso daqui, quando eu tô na P80 para P81, dá um salto gigantesco, mas quando eu tô na P81 vai para P83, tem um salto pequeno,
e da P83 para P87 não faz diferença nenhuma, tá? Essa foi uma pergunta que eu também já vou responder, tá? Mas tem a ver com a questão ali da... Qual é o nome? Vai ter a ver ali com uma questão de temperatura, tá? Mas basicamente eu quero mostrar para vocês, ó, que a gente está vendo aqui, ó, que conforme eu estou aumentando o tamanho da minha estrutura, chega um momento que para de variar. Então eu tenho para de variar minha condutividade térmica. Agora tem um detalhe, né? Eu não estava falando só de porosidade, né? Quando a gente falou lá da questão das Schwarzitas, eu falei para vocês que eu também ia pensar aí nas repetições delas, né? Então, eu ia pensar no tamanho. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Por mais que a minha porosidade mude a minha condutividade térmica, esse gráfico ele foi feito por tamanho da supercélula. O que quer dizer isso daqui, ó? Ele quer dizer para mim, ó, que, por exemplo, essa estrutura aqui tem um tamanho 2, aqui vai ter um tamanho 4, então 2, 4, aqui vai ter um tamanho 5, tá? Então a grande brincadeira foi o seguinte, a gente vê que o tamanho não variou tanta coisa. Então, enquanto a porosidade deu um salto gigantesco, o tamanho dele foi coisa pequena, inclusive desprezível praticamente para o nosso pensamento. E olha que bacana, ó. Se eu vou para a minha P81, aqui eu tenho um tamanho 1, tá? Tamanho 1, tamanho 2, espera aí, tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, tá? Então, olha só, se eu tenho aqui o tamanho 2, ó, a gente vê que a discrepância também é pequena. A gente vê que faz uma diferença muito pequena se eu comparar com o tamanho em relação à porosidade. Então, o que a gente reparou? Ó, tá? Então, a gente reparou que, peraí, se eu mudar a porosidade, de fato, eu tenho uma discrepância muito grande. Agora, se eu mudar o tamanho dela, então se eu dobro o tamanho, triplico o tamanho, quadruplico o tamanho, a minha diferença da minha condutividade térmica é muito pequena, tá? É muito pequena, inclusive a gente pode até considerar praticamente desprezível, tá bom? E agora veio o que eu queria mostrar para vocês aqui a mais, ó. Então perceba o seguinte, lembra que aquela hora eu falei para vocês condutividade térmica em função do tempo? Agora a brincadeira é o seguinte, aqui está ela aparecendo, ó, condutividade térmica em relação ao meu tempo. Vamos ver se o meu método está funcionando bem, se as flutuações estão se estabilizando. Olha que bacana. Quando eu tenho uma temperatura menor, eu começo com uma flutuação grande e ela leva um tempinho ali para se estabilizar. Ó. Mas conforme eu vou aumentando a temperatura, a minha estabilidade ela vem mais rápido. Ó. Então, em torno de 20 segundos, você vê que ela basicamente está uma linha reta aqui. Ó. Então, a gente começa a reparar também ó, que conforme eu aumento a temperatura, eu tenho também uma... Como é que é o nome? Eu tenho uma comparação ali, que pode ser uma comparação que me mostra que o método é de fato efetivo. É um método lento, mas é um método que, dependendo da temperatura ali, eu posso ter um método que, tipo, em pouquíssimo tempo, em 20 nanosegundos, eu consigo determinar qual que é a minha condutividade térmica. Isso é válido para todas as outras estruturas, tá? Agora, olha que bacana. Aqui na última, a gente não colocou os valores, né? A gente não chegou a colocar os valores aqui, ó. Só que olha a discrepância. A minha condutividade térmica da minha P80, ela é 430 watts por metro Kelvin. É uma condutividade térmica irrazoável. Agora, para a minha P87, que é a maior delas, é 10. Então, olha o salto gigantesco que a gente tem entre uma porosidade menor e uma porosidade maior. A gente tem um salto aqui, cara, de 420 watts por metro Kelvin na condutividade. Então, opa, peraí. Isso significa que a minha condutividade não é algo constante. Que a minha condutividade, para a minha Schwarzita, ela pode ser algo extremamente variável, tá? Variando novamente com a minha porosidade, tá bom? E agora, só para a gente finalizar, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, ó, é o seguinte. Eu montei um gráfico aqui, ó, de condutividade térmica por temperatura. Esse gráfico aqui, para que ele serve? Lembra que eu falei para vocês, tá vendo aqui que eu tenho um salto gigantesco e aqui eu tenho um salto pequeno? Esse gráfico me demonstra isso. Ele demonstra que eu tenho um salto gigantesco e um salto pequeno, conforme eu vou aumentando a porosidade da estrutura.
E não só isso, ele demonstra que conforme aumenta a porosidade, a minha convergência vem mais rápido também, ó. Então eu tenho uma convergência que declina mais rápido aqui, dependendo da minha temperatura. E isso daqui a gente conseguiu descrever ela como como é que é o nome? Uma função, né? Então a gente deu um fit linear, né? Famoso fit linear, que é inversa à temperatura. Tá? Então tem uma constante A e uma constante B e ela decresce com uma temperatura aqui. Sendo que cada estrutura, né, vai ter um A e um B em específico. E o bacana é que a gente vê o B, que tem a ver com o nosso decrescimento, ele diminuiu, ó. Então aqui, ó, tem um decrescimento muito grande. Quase 1 aqui, né? E aqui na nossa última, eu tenho um decrescimento de 0,5 praticamente. Então a gente vê que a nossa estrutura, ela vai mudando o decrescimento. Bate com o que a gente viu aqui. E agora só para a gente fazer uma comparação, né? Condutividade térmica em 300 Kelvin. Diamante, que também é um alótropo do carbono, 2K300. O cobre, que a gente usa aí para, né, geralmente aí para alguns fios aí, né, 401. O vrido, 0,78, tá? A P80, que é nossa Schwarzita, 154. A P87, 5,7, tá? Extremamente pequeno. E o nosso grafeninho, tá? Tem 1.005 e os nanotubos em torno de 1.700. Então a gente vê que as Schwarzitas, né? Quando a gente vai falar do caso de tensão, então força que você coloca nela, elas são muito boas. Mas quando a gente vai falar da questão ali de condutividade térmica, elas não são nem boas condutoras e nem bons isolantes, tá? Então elas tipo, para alguma, qual é que é o nome? Para algumas aplicações, talvez elas sejam extremamente importantes, mas para o caso de condutividade térmica, elas não são tão boas, tá? Então, assim, é como a gente fala, né? É para isso que a gente faz pesquisa, né? Justamente a gente vê, opa, peraí, eu descobri algo novo. Eu descobri que a minha topologia, ela pode mudar minha condutividade térmica. Ela não é uma constante. Então, agora eu não posso chegar e falar, por exemplo, o diamante. O diamante, ele tem 2K300 fixo, né? E se eu construir um diamante com qualquer estrutura, ele vai ter 2K300. Só que as nossas Schwarzitas não. Elas têm essa variação, dependendo da topologia. Só que elas não são nem tão boas condutoras e nem tão bons isolantes, tá? E as nossas conclusões, tá? Primeiro e principal é, conforme a gente muda a topologia, a gente vê que há uma diferença na condutividade térmica. Então, ela não depende somente do material ou da temperatura. Ela depende também da porosidade, ou seja, depende da topologia, de como eu construo a minha Schwarzita. Além da condutividade térmica, percebemos também que conforme mudamos a topologia, a condutividade térmica em relação à temperatura mantém o decrescimento, mas tem uma mudança do decrescimento. Lembra lá que eu falei para vocês, ó? Aqui eu tenho um decrescimento maior para minha P80 e para minha estrutura com maior porosidade, eu tenho um decrescimento menor. E a gente também validou com o método de Green Cubo e o campo de força Tershoff entrega com acurácia resultados envolvendo condutividade térmica nas Schwarzitas e nanoestruturas de carbono. E basicamente assim, ó, aqui a gente fechou. Agora, quais são os próximos passos? Pô, agora é o seguinte, a gente só analisou para a família P8, né? A família P8, ó, eu não cheguei a falar muito dela aqui, ó, mas esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui. Agora, o que acontece é o seguinte, não existe só a família P8. Existem várias famílias. Será que as outras famílias seguem o mesmo padrão? Será que elas seguem padrões diferentes? Será que se eu considerar algo quântico, eu tenho uma mudança muito discrepante dos meus valores? Será que eu vou enxergar coisas novas? E por aí vai. Então, basicamente aqui, ó, a gente encontra vários ramos que a gente pode seguir. Por exemplo, só na condutividade térmica, tá? Mas como vocês leram lá na questão, como é que é o nome? Como vocês leram lá a questão do grupo de pesquisa, a gente não lida só com condutividade térmica. A gente lida com muito mais coisas. Por exemplo,
A gente lida lá com a questão de, como é que é o nome? Dos fônons. A gente vai lidar com a questão de elétrica, então a gente vai analisar como que a estrutura vai ser eletricamente, né? A gente está analisando a tensão dela também, como que a estrutura vai se estabilizar em algumas tensões. Então não tem só essa parte térmica, mas a gente também vê vários outros ramos ali que a gente pode trabalhar, tá? Enfim, essas são as minhas referências e com isso eu concluo aqui minha apresentação. Estou aberto a perguntas. Legal, Anderson, muito obrigado pela apresentação. Meus parabéns. Chegou uma pergunta aqui no YouTube. Vou ler aqui para vocês. Quer algum tempo para tomar água? Cara, eu quero. Então, fique à vontade. Pode ler aí que eu vou tomando aí, daí eu vou respondendo. Beleza. Bom, primeiro, eu gostaria de... Muito interessante, pela primeira vez nesse ano, e foi a opinião dos alunos, para fazer seminários para a gente, né? Então, achei muito interessante esse novo formato. Espero que mais alunos a vir também, mas também a gente vai ainda tendo professores aplicando seminários para a gente. Só um minutinho. Beleza, tranquilo. Então eu vou passar aqui a pergunta do Matheus Franco Ribeiro. Se consideram várias repetições da supercélula para simular um maior, ou o foco é em... Quer que eu repita? Cortou o teu áudio no final ali, Manuel. Tá, então vamos lá. Se consideram várias repetições para simular uma maior, ou o foco em materiais nanométricos... Cortou de novo, Emanuel. Bom, vamos tentar de novo, espera aí. Ele quer dizer que se consideram várias repetições da supercélula para simular um material maior, ou o foco é em materiais nanométricos? Tá, então, no caso da gente falar de materiais maiores, sim, a gente pode considerar repetições para tentar materiais maiores, até porque, como a gente fala, aqui, ó, eu trabalhei com vocês aqui, né? Falei para vocês, por exemplo, até a repetição 2. Mas como eu falei lá no finalzinho, né? Aqui eu tô fazendo repetição. Aqui a primeira que a gente estuda é a repetição 2. Aqui é a nossa repetição 4 e aqui é a nossa repetição 5. Então, se você for jogar, por exemplo, lá, né, pegar uma calculadora aqui e jogar, por exemplo, se cada lado tem 7,8, se eu multiplicar por 5, eu tenho 39 nanômetros. Aqui eu já saio. Não vou falar que eu saio de uma escala nanométrica, porque a gente dificilmente vai sair de uma escala nanométrica. Mas aqui você já começa a ter estruturas muito maiores se você considerar uma escala nanométrica, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso chegar numa escala micro? Eu posso. Só que daí entra aquela questão, cara, que se eu por acaso usar o meu método para uma escala micro, você não vai sair daqui nunca. Você vai fazer tua simulação por anos e anos aí, ela não vai terminar. Porque daí já entra, tem que analisar muito, como é que é o nome? A análise já começa a ficar extremamente lenta. Ah, tá, legal. Bom, tem a pergunta da Carol aqui que ela tinha mandado antes, eu notado, desculpa, mas qualquer coisa, Matheus, se quiser fazer outra pergunta, aí. Chegou várias outras. Isso é muito bom, né? Vamos lá. A pergunta da Carolina Costa do... Como vocês decidem quando usar a teoria clássica e quando usar a teoria quântica? Ah, boa. Então, olha só, a gente decide basicamente assim, ó, de acordo com o que a gente vai analisar. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, quando a gente vai analisar, por exemplo, condutividade térmica, para eu analisar condutividade térmica, eu posso considerar algo clássico, né? Quer dizer, logicamente depende também do tamanho da estrutura, né? Então, voltando lá, quando a gente fala de nanoestruturas, a gente pode lidar com clássico ou com quântico, né? Quando que a gente define qual é qual? Cara, de acordo com o que a gente vai usar. Por exemplo, para condutividade térmica, eu não preciso considerar muitas vezes talvez um campo clássico, um campo quântico.
Porque a condutividade térmica, ela por si, ela é um efeito clássico, né? Tanto que a gente estuda lá, por exemplo, em termodinâmica. Então, ela é um efeito clássico. Então, aqui, ó, eu posso partir para um campo clássico, tá? Talvez o que faça eu mudar para um campo quântico seja, por exemplo, o caso de eu colocar uma molécula a mais. Então, vamos supor, ao invés de eu ter só carboninhos, se eu considero um carbono mais um oxigênio, um oxigênio, tá? Aí já complica um pouco mais. Então, talvez, se eu colocar uma outra molécula ali, não fosse tão interessante usar o clássico, porque daí eu tenho outras considerações para fazer, né? Por exemplo, pequenas esferas, né? Então, tipo, quando que você vai usar um campo clássico ou um campo quântico? Cara, depende do que você... depende de várias coisas. Depende, por exemplo, da estrutura que você está falando, depende do que você vai analisar. Então, por exemplo, se eu estou analisando condutividade térmica, posso talvez partir para algo mais clássico, e depende quais são os materiais que eu estou colocando, né? Então, se eu colocar o carbono, só o carbono, beleza, o campo clássico vai bastar. Agora, se eu colocar um carbono mais alguma outra coisa, não vai talvez funcionar tão bem. Ah, legal. O Giovanni tem tem uma pergunta, Giovanni Perotto. Tem um equivalente de Tirsoff carbono para efeitos quânticos? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Geralmente, né, quando a gente fala o Tersoff, na verdade, sim, o Tersoff tem vários campos. Então, tem Tersoff carbono, Tersoff silício, o Tersoff... Ah, tem mais um também que é bem importante. Me deu um branco. Né? Mas, no geral, se tem esses campos Tersoff. Quando a gente vai falar de campo quântico, geralmente a gente não fala do Tersoff, porque o Tersoff, ele considera, por exemplo, pequenas esferas. Então, por exemplo, para um campo de força quântico, a gente pode considerar tipo o Reax. O Reax FF, né? Ele já é um campo um pouco mais... Ele já é um campo um pouco mais quântico, vamos dizer assim, né? Porque ele considera reações químicas. Então, tipo, para a simulação, para a dinâmica molecular, eu considero um campo Reax. E eu tenho vários outros campos daí que eu poderia usar eles. Então, por exemplo, vamos supor, faz de conta que eu quisesse lidar com a condutividade térmica de forma quântica. Então, ao invés de usar o Tersoff, eu usaria, por exemplo, um Reax da vida. Legal. Qualquer coisa, se alguém quiser fazer mais perguntas, também pode dizer. O Giovanni tem uma outra pergunta, que é: qual a importância... Não. Existe algum motivo para considerar a condutividade entre estruturas zigue-zague e armchair diferentes? Cara, assim, eu vou falar o caso do porquê que a gente considera ele igual. Tá? Pura preguiça. Tá? Pura preguiça, tá? Eu não tô nem brincando, tá? É pura preguiça mesmo, tá? Por quê? Porque, na realidade, assim, elas têm... se você fizer do zigue-zague do armchair, você vai chegar em valores diferentes. Mas, geralmente, são valores muito próximos. Então, por exemplo, a gente... Lógico, que depende do que você tá analisando. Eu tô falando da condutividade térmica. Então, por exemplo, se você analisar para um zigue-zague, para o armchair, você vai encontrar ali valores que não são tão discrepantes. Então, tipo, zigue-zague você vai encontrar 1000, armchair você vai encontrar 1030, 1040. Então, a gente considera eles iguais, mas eles são diferentes. Agora, assim, por que eles são diferentes? Cara, basicamente pela forma como a estrutura ela é montada. Então, tipo, quando a gente vai olhar um grafeninho, deixa eu bater um grafeninho aqui no Google, né? Oh, meu Deus, não, pera, isso aqui não. Isso aqui é coisa de eletro. Então, por exemplo, a gente vai olhar aqui um grafeninho. Se você olhar a parte de cima do grafeno aqui, ó, opa, aqui tá até melhor. Você vai ver que a parte superior dele é o que a gente chama de zigue-zague. Por quê? Porque ela faz esse zigue-zague. O armchair, por quê? Porque eu tenho um carboninho aqui e ele faz um braço de cadeira, que a gente chama, né? Então, a forma como essas distâncias aqui entre o zigue-zague, entre os átomos no zigue-zague e os átomos no armchair, ela pode sim, de fato, gerar uma diferença na minha propriedade que eu estou analisando, tá? Então, em alguns casos, eu tenho que sim diferenciar isso. Por exemplo, uma tensão. Eu vou tensionar o material, vou puxar ele para cada lado, tá? Vou analisar a tensão. Se eu puxo ele
no zigue-zague ou se eu puxo ele no armchair, as distâncias atômicas fazem sim diferença, tá? Agora, para o caso da condutividade térmica, não tanto. Por isso que a gente considera os dois iguais. Legal. O Giovanni tem uma terceira pergunta. Qual a importância das superfícies mínimas de Schwarzschild nos seus estudos e qual a relação com a porosidade? O que acontece é o seguinte, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, vou abrir aqui. Quando a gente vai falar de superfície mínima, tá? A superfície mínima, isso daí é uma coisa muito... Qual é o nome? Muito de você estudar geometria complexa. Então, por exemplo, o que é uma geometria com superfície mínima? Significa, um bom resumo, tá? Significa que ela vai tentar ocupar o menor espaço possível. Vamos dizer assim, tá? Não é exatamente isso, é uma coisa um pouco mais complexa, mas é mais ou menos essa ideia, tá? Então, tipo, o que a superfície mínima tem a ver com a nossa família P8? Tá? Vou pegar aqui o caso da Schwarzschild P8 Ball, né, que é mais fácil mostrar mesmo. Então, olha só, a nossa P8 Ball, ela é isso daqui, ó. Aqui a gente tem várias... Qual é o nome? Inclusive, olha lá, olha a referência, hein? Instituto de Física Gulen Wataguin. Ó, pra você ver, hein? A gente, ó lá. Nossa, agora sim. Olha, por exemplo, ó, aqui eu tenho a P8. O que seria uma superfície mínima? É a superfície que esse cara aqui, a família desse cara, vai encontrar uma estabilidade, vamos dizer assim, né? Agora, assim, o que isso daqui tem a ver com porosidade? O que acontece é o seguinte: esse desenho aqui, por mais que ele esteja em 2D, tá? Mas a porosidade, ela vai ter a correlação com o que a gente vai chamar aqui, ó, de número de octógonos por hexágonos. É mais ou menos essa ideia. E não é fácil de ver isso daqui, tá? Mas o que acontece é o seguinte: tem uma outra imagem aqui, deixa eu ver se consigo abrir ela. Fica até mais fácil. Essa aqui é a apresentação lá do Cristiano. Deixa eu ver se consigo aqui abrir aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Tá, então, esse ponto aqui, ó, você pode ver o seguinte. Tá vendo que eu tenho uma ligação aqui, ó, que é uma ligação aqui eu tenho hexágonos, e aqui, ó, eu vou ter uma ligação aqui que para juntar esses hexágonos, eu vou ter um octógono. Isso daqui vai formar minha superfície mínima. O que acontece é o seguinte: quando eu vou para o caso de uma Schwarzschild, o octógono ele tá aqui em cima, ó, bem aqui em cima. E ele vai, aqui você vai ver um hexágonos em forma D. Só que se você olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3. Aqui do lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você olha, entendi. Aqui eu não tenho nenhum octógono, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 7. E esses octógonos, eles têm a ver com a porosidade. Por quê? Porque quanto mais octógonos eu tenho, mais poros eu tenho em relação à estrutura no geral. Então, tipo, o que a porosidade tem a ver, no caso, com as superfícies mínimas, tá? Geralmente, a porosidade, ela é uma das propriedades que você encontra nas superfícies mínimas, tá? E essa porosidade tem a ver com esse número de octógonos com o número de hexágonos. Só que isso daqui é uma coisa um pouco mais... Eu não chego a falar, né, no caso ali nas Schwarzschild, porque é algo mais técnico, sabe? Bem mais técnico. Mas a gente encontra em todas as famílias. E aí a gente pode aumentar essa porosidade, né? Então, ter mais poros ou ter menos poros. Essa é a grande brincadeira. Não sei se eu tirei a dúvida, porque é uma questão um pouco mais complexa, mas espero que tenha conseguido. Beleza. Eu vou atravessar uma pergunta aqui, porque tem a ver com esse tema. A pergunta é do Jorves. Com esses resultados que você obteve na sua pesquisa, quais seriam as aplicações para Schwarzschild? Boa ideia. Olha só, o que acontece é o seguinte, eu vou contar para você para que serve grafeno. Tá? Revestimento. Você não consegue, por exemplo, se eu pegar uma folha aqui, ó. Peguei uma folha.
Grafeno é uma folha. Então, olha só, se por acaso fosse construir uma estrutura com essa folha, não vai dar boa. Eu não posso construir uma parede com essa folha aqui. Então, o grafeno, para que ele serve? Ele é um cara muito bom. Só que ele é um cara que serve basicamente para revestimento, tá? Os nanotubos, a gente consegue construir, qual é o nome? A gente consegue construir nanotubos, tá? Por exemplo, tipo, a gente até consegue, por exemplo, fazer um computador, porque os nanotubos, como eu falei para vocês, ele tem uma condutividade térmica muito alta. Então ele dissipa calor muito bem. Então, por exemplo, eu posso usar para fazer fios, para fazer cabos, posso usar para fazer um colete, por exemplo, né? Inclusive tem propostas para fazer colete. Tem até uma outra apresentação minha aqui, ó, que essa daqui eu falo um pouco mais dos materiais. Depois eu posso disponibilizar ela, mas é nanoestrutura de carbono para leigos, né? Então aqui eu falo um pouco mais do o que você pode aplicar, os nanotubos, né, e tudo mais. Então, tipo, por exemplo, os nanotubos têm várias aplicações. Então, posso pegar, tipo, usar para construção de transistores, chips, próteses, tá? Tecidos, etc. Agora sim, e as schwarzitas? Para que elas serviriam, tá? As schwarzitas, aparentemente, tá? Então, pelo que a gente consegue ver, elas têm uma resistência física muito alta, então uma resistência mecânica muito alta. E elas, você consegue construir coisas. Pelo menos, aparentemente, tá? Porque lembra que a gente nunca sintetizou uma ainda. Tá? Mas você consegue ter construção de coisas. Então, por exemplo, eu conseguiria construir uma parede de schwarzita? Sim, né? Seria melhor que uma parede de concreto? Eu acho que não, mas você teria como construir. Então a grande brincadeira é o seguinte: para construções no geral, você tem possibilidade de usar schwarzitas, diferentemente dos grafenos ou dos nanotubos, tá? Então essa daí seria um geral. Posso, por exemplo, levar para uma parte, vamos supor, posso levar para não necessariamente construir uma casa, mas posso construir um equipamento, posso construir uma máquina e por aí vai. Anderson, uma pergunta, antes de prosseguir. Qual é a grandeza de dimensão de Schwarzschild? Tem como dizer essa? Cara, basicamente as grandezas delas é tudo em nanômetro. Então, Nanômetro. nanômetro. Basicamente elas são, cara, pensa que é uma estrutura extremamente pequena, né? Uhum. Não é à toa que elas têm de lado, a menor delas, da família P8, BAL, tem 7,8 nanômetros. É uma estrutura, assim, que é extremamente pequena. Ah, sim, a menor tem 7,8 nanômetros. Quer dizer, a menor da P8 BAL, né? Ah, tá, entendi. Porque Entendi. as outras famílias têm estruturas menores. Beleza. Bom, vou continuar aqui. Tem mais uma pergunta do Giovanni. Tem outros estudos sobre outras grandezas que são afetadas pela topologia, além da ação mecânica e a condutividade térmica? Então, se tem outros estudos sobre isso, tem, tá? Na verdade, como a gente fala, o professor, o Cristiano, ele faz estudos sobre isso, né? Inclusive, um dos estudos que ele fez foi essa parte mecânica, né? Aqui estou mostrando o trabalho dele, mas ele fez essa questão da resposta mecânica. Só que, assim, como a gente fala, esse estudo daqui, ó, ele é um estudo que é teórico, né? A gente conseguiu ver isso daqui em estruturas, como é que é o nome? Estruturas lá que são estruturas de plástico, né? Como eu falei para vocês. Então aqui você tem lá uma P8 Ball, não sei se o videozinho tá rolando aí ou não, mas daí, tipo, você deforma ele, né? Então, tipo, a gente tem feito estudos sobre isso. Então você tem bastante coisa que está acontecendo aqui, tá? E na Federal está acontecendo via tanto o grupo de pesquisa que a gente tem, né? Quanto via também o professor doutor Cristiano Wollner. Agora sim, fora ele, sendo bem franco com você, o Douglas Galvão, talvez, mas a Schwarzita é uma coisa muito nova. Então, tipo, a gente ainda não tem muitos estudos sobre isso. Ah, sim. Bom, tem mais uma pergunta do Giovanni também. E se o pessoal quiser mandar mais perguntas aí, dá. O Giovanni diz:
Foi utilizado algum software específico para essa simulação ou você teve que programar? Cara, então, a grande brincadeira é o seguinte, né? Aqui a gente usa o LAMMPS para fazer essa simulação, né? Que é o na dinâmica molecular é um dos programas assim mais essenciais, né, que a gente tem. E o LAMMPS, geralmente sim. Como que funciona, né? Basicamente, a gente antigamente tinha muito que você programar, mas hoje em dia muitos dos scripts já vêm prontos. Então, por exemplo, você consegue, por exemplo, sei lá, vou calcular a condutividade térmica. Geralmente já vem um script pronto na internet, e o que você faz com esse script é adaptar ele. Então, vamos supor, aqui nesse caso, deixa eu ver se eu encontro aqui um script para mostrar aqui, né? Pelo menos um pouquinho por cima. Então, por exemplo, aqui eu tenho um script aqui, ó. Então, nesse script aqui, ó, a gente define lá, por exemplo, ele já vem parcialmente pronto, mas a gente vai lá, define as variáveis, o que a gente quer analisar, por exemplo, temperatura, pressão, tá? E, tipo, aí a gente vai, tipo, ajustando as coisas para que a gente vai analisar, né? Então, o que eu vou ler, qual é o campo de força, por exemplo, estou usando o Tersoft. Então, você vê bastante coisa aqui, que é bastante coisa que, tipo, que você não necessariamente vai precisar programar tudo, mas que você vai precisar programar em partes. E aí, depois que você fez isso, cara, você usa o LAMMPS, né, que é um programinha que você tem no computador, né? E esse LAMMPS, ele vai lá e faz toda a simulação para você. E aí você vê a simulação rodando. É bem bacana. Legal, muito legal. É, as, as, as palestras desse jeito online, né, são muito mais interessantes porque dá para ver na prática mesmo o que acontece. Outra coisa, eu queria pedir desculpa, eu te apresentei como aluno do bacharel, vai ser da licenciatura, mas também você explicando bem as coisas assim desse jeito e calmo e dizendo que dá aula, né, para os seus alunos, então eu notei meu vacilo, mas o pessoal avisou ali no chat. Você é da Não, licenciatura. não, relaxa. É, Como a gente fala, a gente está fazendo junto aí matéria, até uns tempos atrás estava fazendo junto aí matéria no bacharel, tá fazendo junto agora matéria no mestrado, então pois aqui, é. a gente é tudo misturado, né? Lógico, lógico. Não, mas o certo é apresentar da maneira certa. Beleza. Mas é isso aí. Bom, se alguém tem mais alguma, dá para esperar um tempinho aí, qualquer coisa, mas acho que Uhum. não, porque o pessoal mandou as dúvidas faz tempo, né? Bom, então, acho que se eu não esqueci de nada, acho que a gente poderia encerrar. Muito obrigado, Anderson, pela palestra. Interessante. Gostei bastante mesmo. Você explica de um jeito bem calmo e bem, inclusive. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas eu gostei bastante. A galera tá te parabenizando aqui. E lembrando, outra coisa muito importante, que o formulário da, de presença tá no site, no site não, no YouTube, né? Link, tem o link lá. Acho que só isso que eu tinha mais para dizer. O pessoal tá agradecendo a apresentação mesmo. O vídeo vai ficar salvo no YouTube para ver mais tarde. Ver e rever. Tranquilo. Beleza? Bom, então, se não tiver mais, se quiser, aí, o pessoal agradecendo. Se você tiver algum recado final para dar, senão a gente pode encerrar aqui. Não, só como a gente fala, né? Eu agradeço bastante ali pela oportunidade, né? É muito bom poder não só trazer em relação ao que o grupo faz, porque quando a gente fala de ciência dos materiais, parece algo muito chato, sabe? Parece algo tipo, ai meu Deus, o cara fica lá vendo o materialzinho batendo, sabe? E na verdade não, na verdade, tipo, você vê muita física quando você estuda ciência dos materiais. E é uma física, às vezes, que é uma física bem complexa, né? E não só física, tem uma interdisciplinaridade muito grande quando você estuda ciências dos materiais. Você tem que estudar um pouco de engenharia, você tem que estudar um pouco de química, você tem que entender como que você vai lidar com aquele problema.
Então, é uma coisa bem bacana. Eu agradeço bastante, assim, o professor doutor Cristiano, porque, como a gente fala, já é 2 anos aí de trabalho com ele, e é um cara aí que sempre dá uma mão do caramba, que sempre estaria ajudando e tudo mais. Então, assim, como a gente fala, se eu estou aqui foi porque tive uma boa orientação para isso, né? Enfim, de toda forma aí fica o convite aí para quem quiser conhecer o grupo, tá? Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o professor doutor Cristiano, tá? A gente sempre está aceitando alunos novos, tá? Sempre mesmo. Mas, enfim, obrigado pela presença de todo mundo que estava aí, tá? Obrigado mesmo. E é isso. Agradeço bastante. Legal. Quanto ao próximo seminário, ainda não temos datas. Anderson, na verdade, eu quero fazer essa outra pergunta minha. É o seguinte, você disse que dá para fazer certas coisas com as Schwarzitas. Interessante as Schwarzitas. Uhum. Porque elas são muito pequenas. E um dia eu estava no Pint of Science e um cara, a gente estava estudando, escutando uma palestra sobre quântica e tal, alguma coisa assim. Uhum. E o cara, numa conversa paralela, o cara falou o seguinte, que nossas células têm ordem, microcélulas, né? Tem na ordem de micro. Talvez seja, tem umas que sejam maiores e menores, mas enfim. E a gente estava falando sobre o nano, né? 10 a menos. Então, será, e é uma pergunta que me encafifou muito desde aquele dia, que a gente poderia, num futuro, e não tão próximo talvez, construir nanocoisinhas, nanorobôs, por exemplo, sabe? Alguma nanocoisas, assim, né? A gente usa em chip, certas coisas e tal, e você disse que a gente tem esse poder de talvez construir alguma coisa, mas ser detalhista e conseguir construir, sei lá, um nano, sabe? Para que venha, e foi isso que o cara me falou aquele dia, para que venha a consertar nossas células. Aí o cara tinha tomado umas cervejas e outra, ele foi um pouco mais além, mas eu não vou estar tão a fundo. Mas a pergunta fica... Entendi. Olha só, assim, minha concepção, né? Porque como a gente fala, para quem assim, esses dias atrás estava conversando com o Cristiano, né? E uma coisa assim que eu perguntei para ele foi, tá, e aí, como é que tá a síntese da Schwarzita? Né? Porque, poxa, tipo, o que a gente apresenta, assim, é teórico. Então pode chegar daqui uns dias um experimental aí e falar, não, você tá tudo errado, cara. E eu vou falar, tá bom, desculpa, sabe? Desculpa, a simulação não funcionou bem. Mas assim, brincadeira essa parte, mas tipo, a gente ainda nem conseguiu sintetizar ela ainda, né? Eu acredito que, cara, numa tecnologia assim mais desenvolvida, uma num futuro próximo, né? Não tão próximo talvez, mas num futuro próximo a gente consiga sim construir com Schwarzitas. Não só com Schwarzitas, mas com nanoestruturas, né? Hoje, como a gente fala, cara, hoje em dia a gente está começando a produzir o grafeno, sendo que o grafeno ele foi descoberto ali em 1990 e bolinhas. A Schwarzita, sim, ela só começou a ser mais explorada em 2010 em diante. O grafeno já tem 30, quase 40 anos, né? Então, tipo, a grande brincadeira se o material que de 40 anos atrás está começando a ser explorado agora, né? Então, tipo, a gente sabe que a gente vai ter que esperar um certo tempo para a gente conseguir chegar numa Schwarzita e poder, tipo, de fato usar ela tecnologicamente. Então, a gente ainda tem um buraco muito grande entre você encontrar um material novo e você usar esse material efetivamente, sabe? Por quê? Porque, cara, o processo dele é muito caro. Meu, imagina, o grafeno. Cara, o grafeno é carbono. A gente é carbono. O nosso redor é carbono. Tudo tem carbono. E carbono é barato, se encontra fácil na natureza. Mas a gente ainda não tem um processo que deixa a produção do grafeno fácil. Então, tipo, é muito complicado você pensar em construir algo quando a gente ainda não conseguiu pensar em sintetizar algo ou baratear o processo de construir algo. Mas ainda assim, tem algumas partes, por exemplo, da ciência aeroespacial, que está começando a usar grafeno para algumas coisas. Alguns revestimentos, algumas coisas assim. Então, tipo, a gente está vendo que ele está começando a entrar no mercado agora porque ele está começando a baratear. Mas para o grafeno talvez baratear e de fato entrar no mercado,
Isso se não aparecer um material melhor, né? Cara, acredito eu que só daqui a uns 10, 15 anos. Ou seja, para uma Schwarzita de fato aparecer no mercado, por mais que ela seja uma boa ideia, por mais que ela permita que você talvez estruture um nanorobô, mas ainda assim é uma coisa que ainda é bem teórica, ainda vai demorar um certo tempo para que aconteça. Ah, legal. Muito legal mesmo. Obrigado pela explicação. Só o último comentário aqui. O Matheus Franco Ribeiro disse que teve uma estudante do doutorado que defendeu ano passado que o trabalho dela era bem isso. Ela estudava nanopartículas magnéticas que usava como vetor para carregar substâncias para dentro da célula. O nome da aluna era Grace Gubert. Ah, sim, é Legal, verdade. Sim, sim, sim. muito interessante. Sim. Bom, mas eu acho que ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela palestra mais uma vez. E em breve aí, fiquem atentos nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, que a gente vai em breve passar as novas datas e o novo apresentador. Será um professor? Será um aluno? Não sei, acompanhe. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos os presentes. Não esqueçam da lista de presença e vamos ficar por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.